Rui Pereira, cofundador da Alga Plus, formado em Biologia pela Faculdade de Ciências do Porto, especializou-se em Fisiologia de Macroalgas, investigador, andou lá por fora, nos Estados Unidos, e trabalha a tempo inteiro hoje na empresa Alga Plus. É o nosso exemplo de sucesso com que terminamos sempre estas nossas sessões e a quem eu faço a pergunta sempre o que é que foi difícil de ultrapassar, que é para podermos todos aprender. Rui, por favor. Nós já temos muito para ultrapassar. Bem, boa tarde a todos, obrigado por estarem aí, por aguentarem com concentração para ouvir a última apresentação. Agradeço à doutora Ivone, agradeço ao professor Emílio também o convite para estar aqui. O doutor Emílio convidou-me para vir apresentar a Alga Plus, explicar como é que surgiu, o que é que faz a empresa, e já vou aí e falar um bocadinho sobre as questões das dificuldades, como é difícil inovar e ter uma startup e sobreviver durante estes meses. A doutora Ivone, quando cheguei, disse que eu ia apresentar um caso de sucesso, isso deixou-me um bocadinho nervoso. Não sei em que medida é que podemos medir o sucesso da Alga Plus, se usarmos a questão da distribuição de dividendos, como explicou o professor Emílio, a Alga Plus não é um caso de sucesso ainda, seguramente. Mas se medirmos o sucesso pelo facto de ser uma startup com 3 anos, estar no mercado neste momento, estar a lançar produtos, ter cada vez mais clientes, ter clientes estrangeiros a pedirem o nosso material, ter um potencial cliente japonês, a meca da indústria das algas, a vir visitar-nos e a estar interessado em trabalhar connosco. Então, se isto são medidas de sucesso, eu acho que sim, podemos apresentar a Alga Plus como um caso de sucesso. Em 30 segundos, a Alga Plus é uma empresa, não sei se era uma startup, com pouco mais de 3 anos, que faz a produção e a aquacultura de macroalgas marinhas e a sua comercialização dos mais diversos produtos. Para quem não conhece a Alga Plus e esta história das macroalgas marinhas, antes de falar concretamente da empresa, vou só situar um bocadinho. Nós somos muitas vezes apontados como pioneiros nesta área, somos de facto pioneiros em Portugal, não há nenhuma empresa a produzir macroalgas marinhas. Na Europa, conta-se pelos dedos de uma mão, as empresas que começam agora a produzir macroalgas marinhas, nenhuma faz com o sistema que nós fazemos, pelo menos nesta altura. Mas isto para dizer que a Alga Plus não está provavelmente a inventar a aquacultura de macroalgas. Okay? As algas são organismos já muito... a indústria de macroalgas, vamos pôr assim, vale hoje em dia mundialmente mais de 8 mil milhões de dólares. Okay? E só a indústria de produção de algas, a maior parte são macroalgas. Se daqui depois adicionarmos o valor de produtos extraídos de algas, produtos que se formulam à base de algas, este valor do mercado cresce exponencialmente. Okay? A nível mundial da aquacultura, quando pensamos em aquacultura, pensamos em peixe, pensamos em camarão, pensamos em animais. As algas, e a maior parte, como eu disse, são macroalgas, representam atualmente 25% da produção mundial da aquacultura. Okay? O que é curioso, com esse tal valor de 8 mil milhões de dólares, o que é curioso é que toda esta produção e todo este valor é feito essencialmente em países asiáticos e assenta essencialmente em 6 géneros de algas e pouco mais de 10 espécies de algas, que produzem todo este valor. Okay? No mundo há neste momento descritas mais de 10 mil espécies de algas. Em Portugal nós temos várias centenas, mais de 600 só na zona norte do país, mais de 600 espécies de macroalgas descritas. Portanto, aqui já começamos a ver o potencial e de que forma que a Alga Plus e porquê que a Alga Plus faz sentido na Europa. Okay? Nós não surgimos para produzir e competir em escala com a China e com o Japão, surgimos para nos tentarmos diferenciar, aproveitar uma necessidade que também existe na Europa para este tipo de produtos, para diferentes aplicações, mas diferenciar-nos quer pela qualidade, quer pelo tipo de produtos que podemos produzir. Okay? E depois, durante a apresentação, penso que vou conseguir demonstrar um bocadinho mais disto. Só para vos situar, a Alga Plus está baseada em Ilhavo, okay? No sul de Aveiro. Faço questão agora de dizer Ilha, porque as pessoas de Aveiro ficam muito chateadas quando nós dizemos que somos uma empresa de Aveiro, na verdade estamos em Ilhavo. Também o concelho vizinho, Alga Sul, portanto, correndo o risco de estar aqui alguém de Ilhavo, esclareço já isso. Não fomos parar à Ria de Aveiro, este local, por acaso. Okay? Para produzir algas, basicamente o que precisamos de água, com qualidade, precisamos de espaço e precisamos de luz. Okay? Mas a estratégia da Alga Plus não necessitava apenas disto e, portanto, fomos parar ao Estório de Aveiro para nos podermos associar logo à partida, faz parte da nossa estratégia, para nos associarmos a uma empresa de produção de peixe. Okay?
Passamos. A Alga Plus opera dentro de uma aquacultura que produz robalo e dourada, como quase todas as aquaculturas, tirando um outro caso que já começa a aparecer, mas neste tipo de sistemas estuarinos, quase todas as aquaculturas produzem robalo e dourada, a Mater Aqua não é exceção. Nós estamos associados a esta empresa, somos totalmente independentes, e o que fazemos, no fundo, é partilhar custos, usar espaços que esta empresa, que tem mais de 20 anos a produzir robalo e dourada, não usa, nem nunca tem possibilidade de usar. Portanto, há logo a partida uma partilha de custos e uma otimização de infraestruturas que podemos alcançar com esta associação. Também procuramos, através da forma como fazemos a produção, e começo a explicar este conceito da aquacultura integrada multitrófica, que assenta muito na questão de sustentabilidade ambiental e económica, tentamos, ao levar a Alga Plus a outros pontos do país e a outros pontos do mundo, explicar a diferença entre a produção da aquacultura feita nestes sistemas e a produção da aquacultura intensiva, feita da forma que é feita a produção de dourada na maior parte dos outros países europeus. E, portanto, tirando proveito desta sinergia, fazer um pouco de publicidade, de marketing e tentar explicar que estes, de facto, são produtos diferentes em qualidade e que, portanto, têm que ser valorizados também da melhor forma. Esta questão da aquacultura integrada multitrófica, o nome pode parecer muito complicado, mas, na verdade, o que procura é imitar num sistema controlado aquilo que naturalmente acontece na natureza. Portanto, num ecossistema natural, se tudo estiver a funcionar bem, não há desperdícios. Os desperdícios são reciclados, são utilizados. Aquilo que são desperdícios para uma parte do ecossistema, para os animais, passam a ser recursos, matéria-prima, para outra parte do ecossistema. Neste caso, este esquema procura identificar o que seria um ciclo fechado de produção integrada multitrófica, em que peixes, organismos filtradores, como são os bivalves, ostras, mexilhão, etc., e os produtores primários, que neste caso são as algas, funcionam como as plantas terrestres, de forma que eles podem conviver e beneficiar da presença uns dos outros. Okay? Os peixes, como qualquer animal, têm desperdícios, não preciso vos explicar, esses desperdícios que não seriam aproveitados de nenhuma forma numa aquacultura normal, quando muito têm que ser controlados por questões de toxicidade, nas aquaculturas que usam recirculação. No nosso caso, são a matéria-prima para que as nossas algas possam crescer mais rapidamente, crescer com outro tipo de características químicas e bioquímicas, e isso nós tentamos aproveitar. No fundo, o desperdício, aquilo que seriam desperdícios da produção animal, passa a ser um recurso aproveitado pela produção, neste caso, de macroalgas. Isto não é um conceito apenas teórico, quer dizer, se não houvesse mais nada a prová-lo, a Alga Plus está a provar que é comercialmente viável, mas existem outras empresas no mundo que também já fazem esta integração entre produção de algas, produção de mexilhões e produção de animais, nomeadamente de peixe, salmão no Canadá, e moluscos e algas na África do Sul. Também não é uma utopia, e mesmo a nível europeu há já pelo menos uma diretiva que incentiva este tipo de aquacultura na Europa, como uma forma de se diferenciar e de conseguir crescer de uma forma ambientalmente sustentável, mas também economicamente mais sustentável. Portanto, no fundo, para além de estarmos a aproveitar recursos que não seriam aproveitados, estamos a introduzir um novo produto neste sistema económico, neste modelo de negócio, ok? Nós fazemos, então, e aqui assim que nos distinguimos de outras empresas de produção de aquacultura que estão a surgir também na Europa, nós fazemos o nosso cultivo, até ver este sistema de cultivo integrado multitrófico, em tanques em terra. São tanques artificiais, onde nós controlamos a qualidade da água que entra, a quantidade de água que entra, o que nos permite, e aqui começamos a diferenciar-nos de outras formas de produção de algas que fazem pelo mundo, permite-nos manipular, até certo ponto, as condições de produção, e isso vai se refletir na qualidade e nas características da biomassa que estamos a produzir. Okay? Portanto, podemos, até certo ponto, isto é um trabalho de inovação contínua, que não terminará nunca, conseguimos otimizar a biomassa, as nossas algas, para tornar ótima, ou mais adequada, dependendo do fim a que se destina. Okay? Este sistema também permite, mais do que os sistemas offshore, de long lines, de produção em larga escala, trabalhar e procurar desenvolver, domesticar novas espécies. Quando eu vos falei em mais de 600 espécies no país,
e apenas 10, 12 são cultivadas a nível mundial. Isto é porque os sistemas de cultivo a larga escala a nível mundial restringem-se a um tipo de algas de grande porte e com uma determinada morfologia. Portanto, há muitas espécies de algas que nunca poderão ser exploradas, produzidas nesses sistemas offshore, mas que podem ser estudadas, exploradas e trabalhar na sua domesticação em sistemas em terra. Claro que são sistemas com um investimento maior, com um custo de manutenção maior. O que é preciso é, de facto, que o retorno sejam produtos diferenciados, produtos que não se consigam produzir de outra forma e que, portanto, tenham valor que justifiquem todo este investimento. Outros aspectos que estamos a tentar desenvolver, os próprios tanques de terra, os earthen ponds, os tanques onde são produzidos os peixes, há sempre tanques de entrada e saída que nunca são usados para a produção de peixe. Esses tanques também podem ser usados para a produção de algas, algumas espécies, com menor controlo, em maior escala, com menor custo, portanto, respondendo a outras necessidades do mercado. Isto é um aspecto que nós estamos a desenvolver, nomeadamente através de alguns projetos para o mar que ainda estão em curso, a finalizar. E depois poderíamos ainda explorar, em termos de algas, a questão da colheita, a colheita tanto nos nossos tanques de produção de peixe, produção normal, natural de algas, como na costa, não for o facto de na costa portuguesa não haver neste momento regulamentação que permita a quem quer que seja explorar estes recursos naturais. Portanto, se hoje em dia alguma empresa quisesse formar e fazer como fazem empresas espanholas, francesas, noutros pontos do mundo, ir à costa de uma forma, claro, controlada, responsável, explorar as algas como recurso natural e colher algas, em Portugal isso não se pode fazer. Podemos apanhar o sargaço na praia, isso é uma coisa que vem, uma lei que vem do tempo do rei Dom Dinis e continua a ser basicamente o que vale, e depois podemos explorar algumas espécies por mergulhadores que fazem a apanha de algumas espécies muito específicas para a extração de polissacarídeos. Isso é feito hoje em dia apenas na zona de São Martinho do Porto. Já foi muito mais, mas hoje em dia está confinado. Portanto, tudo o resto que existe na costa não é, neste momento, explorado também por falta de regulamentação. Alga Plus. Isto que vemos aqui em cima pode parecer um exagero, mas na verdade é mesmo assim. As algas têm uma diversidade de aplicações enorme. Okay? Se eu perguntasse, às vezes faço isso nas escolas onde vamos falar, quem é que aqui costuma consumir algas? E não há muita gente que levante o braço e diga que consome algas. Mas se eu perguntar quem costuma comer gelados, quem costuma beber chocolate em pó, quem costuma comer gelatina, sobremesas, mesmo não indo ao sushi, professor, sobremesas deste tipo, toda a gente levanta o braço. Portanto, todos esses produtos têm, de uma forma direta ou indireta, algas na sua composição. Nós, no nosso dia-a-dia, contactamos diariamente e de certeza com produtos que já têm algas na sua composição. O que é inovador, diferente para nós, é o uso das algas diretamente na alimentação humana, que é o maior uso que se faz das algas nos países asiáticos. Portanto, enquanto nos países asiáticos mais de 90% das algas são usadas diretamente na alimentação e uma parte é extraída, é usada na extração, na indústria de extração, nomeadamente na cosmética, na farmacêutica, na química verde, como fertilizantes, na Europa andamos exatamente ao contrário. Tudo o que importamos, e é quase tudo importado, é usado para extrair produtos e consumimos muito pouco de uma forma inteira, mais natural, digamos assim. Isto está a mudar. Vamos um bocadinho. Não tenho aqui o gráfico, mas um trabalho que nós encomendamos a uma empresa irlandesa há uns anos, mostrou-nos que na Europa, enquanto que há uns anos tudo o que aparecia com algas, na verdade não dizia que tinha algas, aparecia lá um símbolozinho que é o E406, o E407, o E404, que correspondem a uns aditivos que são, na verdade, produtos extraídos de algas naturais, e são naturais, não se conseguem sintetizar quimicamente, não são de origem natural, mas são uns aditivos. Isso tem mudado um bocadinho e cada vez mais surgem nos produtos, e as empresas e as marcas parece que perderam a vergonha e veem isso, na verdade, como uma vantagem, listam nos seus produtos, na lista de ingredientes, o seu conteúdo em algas. E passamos em 2002, 2003, houve cerca de 10 a 15 produtos na Europa, novos produtos na Europa, na área alimentar, estou a falar apenas na área alimentar, que continham algas na sua lista de ingredientes. Este número foi aumentando. Em 2012, 2013, dizem-nos que foram lançados só na Europa mais de 250 novos produtos alimentares que têm algas na sua composição e listado na sua lista de ingredientes. A maior parte destes produtos não estão ainda em Portugal, mas surgem noutros países, e o mercado, o consumo alimentar das algas na Europa, no mundo ocidental, tem aumentado muitíssimo.
fruto também de maior consciência com as questões da alimentação saudável e da influência que isto tem na nossa saúde. Portanto, isto tudo para dizer que, de facto, isto não é um exagero. Tudo isto são indústrias onde as algas podem ser aplicadas. E mais curioso, e isto deve ser uma dificuldade também já na própria gestão do negócio, é que não estamos a falar de diferentes algas para diferentes aplicações. Okay? A mesma alga pode ser usada em vários destes setores, o que torna a coisa, às vezes, mais complicada, mais complexa em termos de gestão e de mercado. Nós, Alga Plus, estamos neste momento a apostar muito na questão alimentar. Estamos a estudar a cosmética, a ração animal e a questão da nutracêutica. Isto vem um bocadinho de encontro àquilo que o professor Emílio falou há bocado, da questão da investigação nesta área e de conseguir colocar produtos no mercado e começar a ter algum retorno. Okay? Nós vivemos muito, nestes 3 anos, primeiro de capitais próprios, de um sócio investidor, de projetos de investigação que vamos tendo e que nos financiam. Quisemos apostar na parte alimentar porque é, neste momento, o setor que consegue pagar mais pelas nossas algas e pelo aquilo que elas nos custam a produzir. Portanto, era a forma mais imediata de conseguir ter algum retorno e de conseguir também criar alguma visibilidade e para que se consiga falar mais e mais sobre as algas e que não seja um ingrediente estranho no nosso dia-a-dia. Muito do valor que pode vir nos próximos anos estará, por exemplo, na cosmética e na nutracêutica, mas aí não se chega de um ano para o outro, nem se chega em 2 ou 3 anos, como explicou o professor Emílio muito bem. Portanto, para isso nós temos que ser capazes de sobreviver os primeiros anos e continuar a investigação durante estes próximos anos para conseguir chegar ali. Não falo ainda sequer da farmacêutica, porque aí o nível de desenvolvimento tecnológico da própria produção de algas ainda tem que crescer um bocadinho para conseguir ter um produto com a qualidade e com a rastreabilidade, com a fiabilidade que uma farmacêutica necessitaria. Então já estamos aí num patamar um bocadinho mais acima. Nós estamos neste momento a vender, nós vendemos algas a granel e as algas e os produtos, estas embalagens que vemos aqui são os produtos que estão nas lojas, portanto na venda a retalho. Vendemos em Portugal, claro, mas essencialmente vendemos para o estrangeiro. França e Inglaterra são os países que nos compram mais, tanto a nível, essencialmente na produção, da venda de algas a granel, alga inteira, desidratada, fresca também. Já vendemos alga fresca para a França, inteira, desidratada ou moída, depois depende das aplicações. No retalho, temos alguns clientes para este tipo de produtos na Polónia, na Inglaterra, França, na Suíça, também já vendemos para a Austrália alguma coisa. E, claro, isto não foi criado para o mercado nacional exclusivamente, foi muito pensado no que seria pelo menos o mercado europeu ou o mercado ocidental. Problemas a resolver, muitos, todos os dias, e acho que haverá sempre, desde aqueles que são classificados como problemas biológicos, portanto, estamos a falar de sistemas biológicos que tentem ser o mais natural possível. Devo dizer que a Alga Plus tem a certificação biológica aprovada para os seus produtos e para o seu processamento, portanto, não usamos químicos, temos uma restrição muito grande no tipo de ações e de produtos que podemos usar, portanto, temos sempre a arranjar formas de controlar aquilo que serão organismos indesejados na nossa produção, mantendo sempre padrões de qualidade que são os necessários para os nossos clientes e muito quando falamos no ramo alimentar. Existem, claro, problemas técnicos, muitos problemas técnicos ainda por resolver. A produção industrial de algas tem cerca de 60, 70 anos, começou nos países asiáticos, como eu disse, à escala industrial, portanto 60, 70 anos, algumas décadas, comparados com a produção animal, comparados com a agricultura. Esta indústria é um bebê, não é? Um recém-nascido, portanto ainda há aqui muito, claro que beneficiamos de muito do conhecimento que já existe hoje em dia, mas ainda há aqui muito a desenvolver. Em Portugal, em particular, é muito difícil de encontrar um fornecedor adequado para alguns dos equipamentos que necessitamos, portanto, tudo demora um pouco mais, porque é preciso encontrar o fornecedor certo, que esteja disposto a aturar as nossas, entre aspas, as nossas exigências, aquilo que nós queremos e que precisamos que seja modificada uma máquina que eles estão habituados a fazer em série. Portanto, tudo isso dificulta um bocadinho o processo, mas também o torna mais interessante, mais motivador. E depois existem outro tipo de problemas a resolver, desde logo questões de regulamentação, estas fogem um bocadinho ao controle que pode ser o papel da empresa. Na parte da aquacultura há muitas dificuldades ainda, questões de licenciamento, questões de gestão de recursos naturais, como eu falei antes, de exploração, questões de certificação, de controle de qualidade. Para o bem e para o mal, somos os primeiros a tentar fazer isto em Portugal. Certificação biológica, por exemplo, de algas, será desconhecido.
A própria empresa que faz a certificação de algas antes teve que certificar, o Ministério da Agricultura teve que criar um formulário de propósito, porque os formulários que existiam não permitiam que ninguém solicitasse uma certificação biológica para produzir algas. Portanto, demora um bocadinho a produzir o formulário. São pequenos detalhes, pequenas dificuldades que surgem e que têm que ir sendo ultrapassados. E depois, claro, há uma questão muito grande de comunicação. Da comunicação do que são as algas, de como se usam, para que servem, quais são as suas vantagens. Portanto, o trabalho de comercialização, o desconhecimento por parte do consumidor, questões logísticas ainda, os canais logísticos de conservação, de transporte. Às vezes é muito complicado arranjar um transporte que consiga combinar as nossas algas com outro produto, porque eles acham que, como nunca transportaram algas em combinação com outro produto da agricultura, pensam que aquilo é incompatível. Questões da HACCP, muitos esclarecimentos, muita educação que é preciso fazer para todas as autoridades, que, até ver, têm tido bastante abertura para nos ouvir e para ouvir as nossas explicações e depois de ouvir conseguir ultrapassar estes problemas, mas de facto há muitos desafios e muitos problemas ainda a resolver. Isto porquê? O que é que torna isto complicado? É que nós, Alga Plus, somos uma empresa, segundo o Código das Atividades Económicas, uma empresa de aquacultura. As algas são um produto da aquacultura para todos os efeitos. Mas depois, quando vamos para o consumo, elas nem são peixes, nem são vegetais. Portanto, aplicar às algas as regras que se quer aplicar ao peixe não faz sentido. E, no entanto, nós temos que ter nas nossas instalações a vistoria dos doutores veterinários, da Direção-Geral Veterinária, que são os que fiscalizam e que autorizam, que verificam que tudo esteja conforme. Coitados, porque eles não percebem de algas, mas de facto é assim que tem que ser. E depois, aplicar questões de segurança alimentar, procurar parasitas de algas, parasitas de peixes em algas, tudo isso não faz sentido e aos poucos vai-se modificando. Portanto, nós, na verdade, comercialmente estamos mais próximos dos vegetais terrestres, e assim que às vezes até gostamos de falar, as algas são vegetais marinhos, para ser mais fácil para as pessoas compreenderem, estamos mais perto dos vegetais marinhos, apesar de não serem verdadeiros vegetais, do que do peixe. Portanto, estamos aí numa fronteira onde, por vezes, é difícil definir que tipo de produtos e onde é que nós nos situamos. Como é que e tento responder um bocadinho à questão, ao desafio, isto parece um bocadinho uma constatação óbvia, não é? Portanto, falo nas questões da multidisciplinaridade, mas a verdade é que nós só faz sentido se for com uma equipa multidisciplinar. A Alga Plus em si é uma equipa pequena, neste momento somos 5 pessoas, portanto, onde é que está a multidisciplinaridade? Está nas nossas ligações às universidades, está nas nossas cooperações com a Universidade do Porto, com a Universidade de Aveiro, com o Politécnico de Leiria, com o Viana do Castelo. Acho que temos alguma facilidade porque nós próprios vivimos desse meio, do meio académico e científico. Portanto, acho que conseguimos comunicar bem com as pessoas que ainda estão nesse meio e tentar, de facto, de uma forma mais rápida e mais eficiente, transformar o conhecimento que eles têm e que podem produzir para nós em inovação. Eu não sei se é possível criar um manual de como fazer como tornar o conhecimento em inovação. Eu acho que as coisas estão mais fáceis do que eram há uns anos. Estava a comentar isto mesmo com a doutora Ivone no início. Acho que estão mais fáceis. Por um lado, porque as empresas, as próprias universidades, os centros de investigação, estão mais receptivos a trabalhar com as universidades. Isto é um bocadinho fruto também da crise, não é? E do facto dos orçamentos das universidades serem mais limitados do que eram há uns anos e elas terem que procurar fontes alternativas de financiamento. A ligação às empresas, os projetos de investigação, os diferentes quadros de apoio financeiro que privilegiam muito estas associações entre empresas e universidades, ajudam a que se as empresas ou as universidades estavam de costas voltadas, deixem de tanto estar. Eu acho que não estiveram completamente. E depois, para além de todos estes, podemos ter as ferramentas que quisermos, mas, na verdade, tudo vai depender muito da cultura de quem está à frente da universidade, de quem está à frente do grupo de investigação, porque estas coisas não se decidem com o reitor ou com o diretor do centro de investigação, decidem-se com o investigador, que está, de facto, a fazer o trabalho no laboratório, com o diretor do laboratório, com o investigador que vai fazer as coisas. É nesta aproximação e nesta relação que, de facto, se decide se a empresa e a universidade e o centro de investigação vão trabalhar. Depende muito também da cultura da própria empresa, de perceber que há ali muito a ganhar, de conseguir fazer essa ponte, essa ligação. Para nós, isto é um bocadinho natural, como eu disse, fruto do nosso background, do nosso passado como investigadores.
mas um bocadinho, é um pouco o que temos visto também com outras empresas, pequenas empresas que procuram esta ligação. Portanto, temos projetos em curso e ligações mesmo até com a Faculdade de Engenharia, com o INEGI, contactos com a Faculdade de Engenharia Química, com o Departamento de Química da Faculdade de Engenharia. Portanto, só com esta associação e com esta cooperação é que achamos que muitos daqueles problemas podem ser ultrapassados. Isto só para vos dar uma imagem, mais uma vez, dos diferentes parceiros, diferentes projetos que temos tido, projetos europeus e projetos nacionais ao longo do tempo. O trabalho de educação e divulgação é feito por nós. É feito por nós no dia-a-dia, recebendo o que é pouco habitual, mas recebendo visitas de escolas, de universidades nas nossas instalações. Portanto, enquanto a maior parte das empresas procura, às vezes, fechar-se e proteger tudo aquilo que se faz lá dentro, nós decidimos que se calhar tínhamos mais em abrir e mostrar algo do que fazemos às escolas, aos estudantes, às pessoas, a quem quiser ir visitar dentro das nossas capacidades, porque isto faz parte do nosso trabalho de divulgação, de educação para aquilo que é o nosso trabalho, que é o potencial das algas e o uso das algas no futuro. E depois o trabalho tem muito com chefes de cozinha, desenvolvendo novas formas de utilização das algas em produtos até, por vezes, tradicionais da nossa costa, até aos produtos mais sexy, digamos assim, mais na moda, como sejam este gin aromatizado com algas, lançado há cerca de 3 semanas e que já é feito com algas produzidas, é feito por uma empresa portuguesa, do Alentejo, com algas produzidas pela Alga Plus. Por bom? Espero que tenha gostado. Hoje era uma sessão de trabalho, portanto eu não trouxe gin para dar a provar. E pronto, basicamente era isto. Estou disponível para responder às vossas questões, depois, se for caso disso. Obrigado.